A paz do Senhor Jesus Cristo, pastor Zé Carlos, estou aqui mais uma vez para levar até você uma palavra especial hoje sobre a doutrina da salvação, um assunto de suma importância para todos nós que amamos, a salvação na pessoa do Senhor Jesus. E a doutrina da salvação, dentro dos estudos teológicos, é chamada de soteriologia. E você poderia estar perguntando agora, mas o que é soteriologia? Soteriologia é uma palavra de origem grega que significa salvação. Mas na verdade essa palavra é soteria, salvação, e logia, que significa estudo. Então, juntando as duas palavras, nós temos soteriologia, estudo da salvação. Para entendermos sobre salvação, é necessário entendermos sobre o pecado, não é? E a Bíblia vai falar muito sobre o pecado, que vai fazer com que o homem entenda sobre esse assunto para poder voltar-se para Deus. E um dos textos mais conhecidos é Romanos capítulo 3, 23, que diz: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Romanos 6, 23 diz: pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Diz também na primeira carta de João, no capítulo 3, no versículo 4, todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é transgressão da lei. Estes textos confirmam a situação da humanidade. Todos pecaram. E à medida que o homem continua no pecado, o texto de Romanos 6, 23 diz que ele vai receber um salário que é chamado de morte, separação de Deus para sempre. Mas, quando estamos falando de salvação, é claro que Deus tem a solução para isso, não é? Mas eu quero mostrar para vocês também sobre esse problema do pecado e as consequências terríveis que o pecado trouxe para a humanidade. Uma delas é a culpa perante a lei de Deus. O salmista, no Salmo 51, Davi, ele diz: pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Então Davi reconhece os seus pecados, e pecado de fato é se tornar culpado diante da lei, visto que também pecado é desobedecer às ordens de Deus. E uma outra consequência é chamada de morte espiritual. Olha o que o texto de Efésios, capítulo 2, versículo 1 nos diz: e ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Então, como é que a humanidade sem Deus está? É considerada de morta espiritualmente. Todo homem que está vivendo no pecado está morto espiritual. Entenda bem, isso é chamado de morte espiritual, falta de comunhão, de relacionamento com o Criador. E ainda mais, uma das consequências é distanciamento de Deus. É esse texto já falado: todos pecaram e destituídos ficaram da glória de Deus. E ainda, uma das consequências do pecado, escravidão. Por isso Jesus disse, lá em João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Libertar de quê? Da escravidão do pecado. Assim também, como João 8,34, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. E Jesus, ele quer libertar o homem do pecado. Ele quer dar vida nova. Jesus é de fato a saída. Mas o melhor não é apenas mostrar o pecado, as consequências,
mas é mostrar também o amor de Deus. Glória a Deus! Olha que texto especial, um dos textos mais conhecidos, mais pregado, que revela o grande amor de Deus. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3, versículo 16. Assim também como na carta aos Romanos, no capítulo 5, versículo 8, mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores, isto é, na prática do pecado, distante de Deus. Deus nos amou a si mesmo. Ele nos amou como somos, como éramos também. Isso prova o grande amor, o maior amor, o perfeito amor de Deus. Glória a Deus. E é claro que dentro do assunto da salvação, nós precisamos entender também sobre a graça de Deus. A graça é definida como favor imerecido. Nas palavras de João, todos recebemos da sua plenitude graça sobre graça. Ou seja, a salvação não é uma obrigação de Deus, nem um direito adquirido do homem, mas resultado direto do amor do Pai. É o amor de Deus, aí envolvendo algo que eu não merecia, mas Deus me alcançou, chamado de graça. Existem alguns textos, que é claro que eu gostaria de citar alguns aqui, sobre graça. Na carta de João, capítulo 1, versículo 14, diz: aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Carta aos Romanos 3:24. Olha outro texto interessante. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Estes textos falam sobre a graça de Deus. Mas é necessário entender também sobre a graça comum e graça especial. O que é graça comum? Diz respeito ao fato de Deus não tratar o homem de acordo com seus pecados, mesmo tendo o direito de proceder assim, e ser misericordioso a ponto de abençoar a todos, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está no céu, porque ele faz raiar o sol sobre os maus e os bons, e derrama chuva sobre justos e injustos. Isso é chamado de graça comum. Deus abençoa todas as pessoas, independente, se ele serve a Deus ou não, se ele é justo ou não. Deus vai mandar o sol, vai mandar a chuva, vai também providenciar o alimento para ele e tantas outras coisas. Isso é a graça comum de Deus. Mas existe uma outra graça, chamada de graça especial, ok? Que você possa estar lendo aí o Salmo 103, versículo 10 e Mateus capítulo 5, versículo 45. O que é graça especial? É a manifestação do amor de Deus que chama o homem para a salvação. Uma vez atendido o chamado, esta graça torna-se uma fonte de combate ao pecado, produzindo que? Justificação, regeneração, santificação e segurança em Deus. Então essa graça especial é a manifestação do amor de Deus chamando o homem para a salvação. Eu não sei como você está. Você que está assistindo esse vídeo agora, se você está firme com Deus ou não, se você já serve a Ele ou não. Mas eu quero dizer para você que Jesus te ama e Ele quer te salvar.
e ele chama você para a salvação. A pregação do evangelho é para isso, para que todos venham entender que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Jesus disse: ide e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, porém quem não crê será condenado. A condição para a salvação é crer. Crer no Senhor Jesus, como diz as Sagradas Escrituras. Creia no Senhor Jesus, declare Ele como seu Senhor e Salvador. A doutrina da salvação, ela é bem abrangente, né? Mas destacamos aqui apenas o problema do pecado e a solução divina. Deus tem uma solução. Lá também em Atos capítulo 17 diz que Deus não leva em conta o tempo da ignorância do homem, mas anuncia a todos, em todo lugar, que se arrependam. Então Deus de fato quer salvar. É claro que existem outros termos ligados a esta doutrina que não trataremos aqui. Queremos apenas mostrar para você que há essa necessidade de salvação. Glória a Deus. E eu quero convidar você a se inscrever em nosso canal se ainda não estiver inscrito. Deixe o seu like, faça um comentário, compartilhe esse vídeo com amigos e você vai estar cooperando também na pregação em nome de Jesus.